Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez dando início aos 24 horas de oração, quando nessa sexta-feira nós entramos nessa jornada de oração e intercessão por nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado de Goiás, pelas nações da terra, pela nossa igreja, pelos irmãos doentes, uma jornada de oração e intercessão, como nós temos feito todas as sextas-feiras, a partir da 0h. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, que está lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, quando, na verdade, o texto que nós vamos ler é aquele texto ali do Getsemane, quando Jesus toma a última ceia com seus discípulos e ele vai ao Getsemane e leva consigo Pedro, Tiago e João e pede a eles para que eles pudessem estar ali vigiando, orando com ele, tendo aquele tempo de oração. E Jesus se retira um pouco para orar e enquanto isso os discípulos ficam ali, e Jesus esperava que eles estivessem orando, intercedendo, também. Mas eles dormiram. E quando Jesus volta, encontra eles dormindo, e Jesus chama a atenção de Pedro. Ele não fala para os três, mas chama Pedro e fala assim: nem ao menos 1 hora pudeste vigiar comigo? E aí no versículo 41 ele vai dizer assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nem ao menos 1 hora pudeste orar comigo, vigiar comigo? E eu acordei essa madrugada dessa quinta-feira com esse versículo também no meu coração. E o estado de adormecimento, de sono, é como um estado de dormência. Às vezes, nós como igreja estamos com olhos abertos, mas estamos dormindo, cochilando. As coisas estão acontecendo, porque quando você dorme, acontecem muitas coisas ao seu redor, acontecem muitas situações ao redor de você, mas você não se dá conta. Mas nós precisamos estar atentos nesses dias, que o Senhor está nos chamando para orar, para interceder, para clamar. Há muitas coisas acontecendo que a palavra do Senhor já nos exortou, já nos exorta, Se nós olharmos as profecias, se nós olharmos aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, a respeito da sua vinda, da sua volta, esse tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo que o Senhor determinou. Mas a igreja segue adormecida. O povo de Deus segue adormecido, seguindo o curso dessa vida, deste mundo, preocupado com o que havemos de comer, o que havemos de vestir, o que havemos de beber. Mas o Senhor diz, lá no Sermão do Monte, que o Pai sabe que nós precisamos dessas coisas e Ele nos dá. Mas nós continuamos com nossos corações ansiosos pelas coisas da vida. Mas esse tempo que Deus está nos dando, dessa quarentena, é um tempo que nos faz parar, que paralisou o mundo inteiro, que paralisou a economia do mundo, que feriu as famílias da terra, e que fez com que essa situação, fez com que as famílias da terra lembrassem que existe um Deus nos céus, que existe um Criador. E nós, irmãos, estamos também sendo chamados pelo Senhor para orarmos, para clamarmos. É tempo, esse é o tempo. Se lembra que lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para tudo? Esse é o tempo que Deus está nos chamando para nos voltar para Ele, para voltarmos para Ele, para buscarmos a Ele, para pensarmos a respeito daquilo que nos dá esperança.
a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós estamos preparados para a volta do Senhor? Eu estava pensando também nessa madrugada de quinta-feira a respeito de quando Jesus vai falar aos discípulos a respeito da sua volta. E no meio da história, no meio do relato de Jesus, de quando se daria a sua volta, ele conta ali algumas parábolas. E uma das parábolas que ele vai falar é a parábola das 10 virgens. Os irmãos se lembram? Ele vai dizer que tinha 10 virgens. 5, elas se prepararam. Mas 5, elas não se prepararam. 5 delas estavam prontas. Se arrumaram, se ataviaram, se prepararam. Mas as outras foram displicentes. E quando, na espera pela chegada do noivo, chegou às altas horas da noite, e o Senhor chamou, e o Senhor chegou, aquelas 5 que estavam preparadas, entraram para bodas do seu Senhor. Mas aquelas outras 5 não estavam preparadas. E o Senhor vai dizer que nós precisamos vigiar, porque nós não sabemos a hora que o nosso Senhor vai voltar. Nós precisamos, esse é um tempo de oração, esse é um tempo de intercessão. E o Senhor, o que Deus quer fazer conosco? Que a hora e o dia de orar não é só sexta-feira, que nós devemos orar em todo o tempo. Mas essa é uma ocasião importante para nós. Quando nós, como igreja, nos separamos esse tempo para estarmos intercedendo de hora em hora, como na torre de vigia, como diz lá em Abacuque, me colocarei na torre de vigia. Estarmos na torre de vigia, cada hora um sentinela está lá orando, intercedendo, clamando, buscando, invocando o Senhor. E nós estamos sendo conclamados. É importante esse tempo que nós separamos juntos como igreja para orarmos para que a vontade de Deus se cumpra nessa terra como nos céus, para orarmos pelas nações da terra, para orarmos para que o povo de Deus seja amparado, para que a obra de Deus avance também até os confins da terra, para orarmos um pelos outros. Então, eu quero conclamar você nesta hora a darmos início a este momento de oração. Eu queria convidar então você, meus companheiros de oração, meus irmãos amados, a fechar os seus olhos. Eu quero dar início a esse momento de oração. Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa noite, e nós, nesta madrugada, quando vamos entrar, ó Deus, nessa intercessão, nesse momento de oração, ó Deus, nos colocarmos na brecha para clamarmos ao Senhor, orarmos, ó Deus, para que a Sua vontade se cumpra nesta terra como nos céus. Orarmos, meu Deus, para que, ó Deus, a palavra do Senhor proclamada, ó Deus, ó Pai, alcance, ó Deus, as famílias da terra. Alcance seu propósito, ó Deus, salvando, redimindo, ó Deus, oramos, ó Deus, para que esse seja um tempo de salvação, que toda essa crise, que toda essa situação que o mundo está passando, ó Deus, possa fazer com que, ó Deus, as famílias da terra se volte realmente para o Senhor de todo o coração. Meu Deus, nós oramos para que quando passar essa epidemia, haja, ó Deus, um avalanche, ó Deus, de vidas, de famílias, de homens e mulheres que vão se entregar ao Senhor, que vão, ó Deus, confessar a Ti como Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Pai, nós oramos para que o Senhor, meu Deus, socorra o Teu povo que está espalhado em toda a terra. Oramos, ó Deus, para que o Senhor aplaque, Deus, o avanço dessa doença. Oramos pelos nossos irmãos que estão doentes, nossos idosos, nossas crianças. Oramos pela nossa nação brasileira. Pedimos a manifestação do Teu poder, Pai. No decorrer, ó Deus, desse tempo de oração, pedimos que o Senhor manifeste a Sua graça e o Teu poder sobre as nossas vidas. Cobre-nos com o Teu sangue, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da nação, perdoa o pecado, Deus, das famílias da terra. A nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus,
Abençoa, Deus, quando vamos continuar orando e intercedendo. Em nome do Senhor Jesus que nós buscamos a Ti. Amém.